Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Wilson de Oliveira e neste vídeo aqui eu vou gravar aqui algumas solução, de algumas questões aqui da prova do exame de suficiência, na prova do CFC, uma prova aí que foi aplicada aí em 2022. Na realidade, neste vídeo especificamente, eu vou resolver, são duas questões, de juros simples e uma questão de payback simples. Então aqui nós temos essa questão 32, é uma questão aí da prova do CFC de 2022-1, a primeira prova. E essa questão é a questão 32 da prova amarela, só para vocês se orientarem aí em relação a qual prova corresponde a esse número aqui de questão. Então nós temos aqui o seguinte: um administrador de empresas acumulou duas dívidas após investimentos mal sucedidos. A primeira dívida possui o montante de R$ 22.000 e deve ser quitada em 3 meses. Ou seja, essa primeira dívida deve ser quitada daqui a 3 meses, de hoje a 3 meses. Quando ele fala deve ser quitada em 3 meses, é da data atual, em 3 meses, daqui a 3 meses. A segunda dívida é de montante 20% maior que a primeira, ou seja, a segunda dívida é esse valor aqui, R$ 22.000, mais 20%. Se você calcular aqui 22.000 mais 20% de 22, 20% aqui, só fica até fácil o cálculo aqui, porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, dá 4.400, o 20% desses 22.000. Então, na realidade, essa dívida, a segunda dívida, ela é 22.000 mais 4.400. Esse 4.400 corresponde a 20% desses 22.000. Então, a segunda dívida dá 26.400. Então, ele tem essa dívida de 22, que é para pagar em 3 meses, e essa segunda dívida que é 26.400, Esse cálculozinho que eu fiz aqui de cabeça aqui, mas depois eu vou rabiscar aqui embaixo para vocês verem como que chega nesse valor 26.400. Mas é bem simples o cálculo. E seu valor deve ser pago no final de 6 meses. Então a primeira é daqui a 3 meses e a segunda daqui a 6 meses. Bem, considerando uma taxa de juros simples mensal de 5%, qual o valor do pagamento único que liquide as duas dívidas após 4 meses? Então, uma dívida é para pagar em 3 meses, a outra em 6 meses. Só que ele quer saber qual é o pagamento único que liquida a dívida ali no mês 4. Ou seja, a primeira dívida vai ter um acréscimo de valor, porque é para ser paga em 3 meses, mas ele quer saber qual é o valor no 4º mês. E a segunda dívida, que é para ser paga em 6 meses, que é aquele de 26.400, a gente vai retroceder, vai descontar os juros por 2 meses, porque ela é para ser paga no mês 6, em 6 meses, só que ele quer pagar tudo no mês 4 em um único pagamento. Aí ele está dizendo aqui o seguinte, considere. O primeiro item aqui que é para considerar é: não serão aplicadas quaisquer penalidades por atraso, apenas cobrança dos juros devidos. É só cobrança dos juros, não tem outras penalidades, como multa e etc. Segundo item, que deve ser considerado: pagamentos adiantados terão seus juros devidamente descontados, ou seja, o valor de 26.400, que seria para pagar no mês 6, que vai ser antecipado para o mês 4, esse valor vai ter um desconto, é um desconto racional simples, porque é a mesma, o desconto vai ser devidamente feito de acordo com o sistema em que se cobraria o juro. Como o sistema é de juros simples, então o desconto também vai ser feito de acordo com o
racional simples. Né? Beleza. Então ele quer saber qual é o valor desse pagamento único e a gente tem as 4 alternativas aqui e, obviamente, uma delas vai ser a alternativa. Então, tentar fazer uma linha aqui, ou algo que se pareça com uma linha, né? Então nós temos aqui a data 0, né, que é a data de hoje. O primeiro pagamento, um dos pagamentos é para ser feito no mês 3. O outro pagamento é no mês 6. Esse pagamento que é para ser feito no mês 3 é de 22 mil. Né? Então, aqui, ó, 22 mil. E o pagamento que é para fazer no mês 6 é exatamente o quê? O 22 mil. Como vai ter um acréscimo aqui de 20%, né? É a mesma coisa que você pegar e multiplicar isso aqui por 1,2, né? Que é o quê? O próprio valor, que é o 22 mil, e esse 0,2 aqui corresponde aos 20%. Né? E se você efetuar essa multiplicação aqui, você vai chegar à conclusão, né? Fazendo essa multiplicação, já vou colocar aqui o valor final. Isso aqui é a mesma coisa que 26.400. 26.400. Então, na verdade, esse valor aqui, né, que é 22 mil mais 20% dele próprio, né, que dá os 4.400, então fica 26.400. Então, este valor aqui, 26 mil e 400. Beleza. Só que ele está dizendo que ele quer quitar essa dívida toda aqui no mês 4. O que significa? Esse valor de 22 mil, ele vai ter um acréscimo de juros. Não? De um mês, tá vendo? Do mês 3 para o mês 4 vai ter um acréscimo de juros. E o valor que está no mês 6 vai ter um desconto dos juros. Né? Os juros são devidamente descontados. E aqui são 2 meses, né? Do mês 6 para o mês 4. Bem, como a taxa de juros aqui é de 5% ao mês, não, a taxa de juros é 5% ao mês, então nós temos aqui 5% ao mês. Essa é a taxa de juros. Então, eu vou atualizar esse valor aqui. Né? Então, esse valor aqui, vou atualizar a primeira dívida, né? Vou chamar aqui de D1. E a segunda dívida, né? Para quitar, vou chamar de D2. Então, vou atualizar aqui a primeira dívida. Né? A primeira dívida, que eu estou chamando de D1, vai ser o quê? Como tem um período só, é fácil até de você colocar aqui e calcular 5% disso. Não? É 22 mil mais 5% desse valor. Ou se você quiser calcular o juro, tanto faz, mas o mais prático é você pegar esse 22 mil, né, ele próprio mais 5%. Né, que dá para você fazer assim, ó, 22 mil vezes, vou até colocar aqui dentro do parênteses, 1, que é o próprio 22 mil, né, o valor inicial, mais 5%. Só que eu já vou escrever 5% aqui no sistema decimal, mas nesse caso aqui nem precisaria, não. Então, na realidade, essa dívida 1 aqui é a mesma coisa que você pegar 22 mil e multiplicar por 1,05. E efetuando essa multiplicação, ou até mesmo, calcula 5% de 22 mil. Né? 5% de 22 mil
Dá quanto isso, né? Então, pessoal, 5% de 22 mil, né, dá 1.100, né? Tá? 1.100. Então, você poderia fazer, calcular o juro, aqui é 5% de 22 mil, e depois somar com 22 mil. Então, vai dar 1.100 mais 22 mil, 23.100. Ou simplesmente pegar 22 mil e multiplicar por 1,05. Esse 0,5 aqui, né? Esse 0,05 que corresponde aos 5%. E esse 1 aqui é como se fosse o 100% do valor inicial, né? Então, se você multiplicar isso daqui, chegaremos à conclusão que essa dívida dá 23.100. Pronto, o valor da primeira dívida está atualizado para o mês 4. Agora, a outra dívida, eu vou ter que fazer aí o valor descontado, né? E eu vou utilizar aqui a fórmula do montante para fazer isso. Quem que é a fórmula do montante? Montante no sistema de juros simples é capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o prazo. Isso que é montante. Aqui, pessoal, como eu tenho um valor no mês 6 e eu quero descobrir qual é esse valor no mês 4, então esse valor aqui que eu tenho em relação ao que eu quero, o valor que eu tenho é o montante e o valor que eu quero é o capital. Então, esse aqui, o que eu quero dele é o capital. E isso daqui que eu tenho é o meu montante, certo? Valor futuro, né? Montante. O valor aqui, o mês 4 em relação ao mês 6, o mês 4 seria presente em relação ao mês 6, que é futuro. Tá? Então, o que eu quero é o capital e o que eu tenho é o montante. Então, se eu pegar aqui, ó, substituir aqui o montante 26.400 igual, o capital é o que eu quero, e aqui no parênteses é 1 mais a taxa. Quanto que é a taxa? 0,05. Aqui eu vou colocar um colchete, né, em vez de parênteses. Vou colocar um parênteses aqui nesse valor. Porque o período aqui são 2 períodos, né, pessoal? Por que são 2? Do mês 6 para o mês 4 são 2 períodos, ou seja, eu quero fazer o valor descontado aqui de 2 períodos. Então aqui a gente fica com 26.400 igual C, que multiplica. Aqui, ó, 2 vezes 0,05 dá 0,10. 0,10 mais 1, 1,10. 1,10 ou 1,1, né? Faz. Como eu quero isolar o C, esse valor está multiplicando o C, eu vou passar ele dividindo aqui, né? 26.400 dividido por 1,1. Isso é igual ao C. Mas eu poderia fazer isso daqui de forma bem direta, tá? Igual eu comentei em sala de aula com vocês. Como eu quero descontar os juros 2 meses, né, desse valor aqui, e cada mês é 5%, então os 2 meses dá 10%. Então o que eu vou fazer? Eu vou sempre pegar o valor final e dividir pelo 100% do valor inicial mais o juro que eu quero descontar, né? Que é 1,1. Ou seja, o 1 corresponde ao 100% e mais 2 vezes 5% aqui. Ó. Então, só dividir direto. E se você pegar aí uma calculadora, né, simplesmente, qualquer calculadora, até mesmo uma calculadora simples, mas como no exame de suficiência você pode utilizar uma calculadora científica, que nem é o caso aqui, né, não há nem necessidade de fazer isso. Se você dividir aqui 26.400 por 1,1, você vai chegar à conclusão que isso daqui dá 24 mil. Pronto, então, o que nós temos aqui? O valor, né, que vai ser pago vai ser o quê? O valor da dívida 1 mais o valor da dívida 2. Então, este valor aqui vai ser, a dívida 1 é 23.100.
mais o valor da dívida 2, que é 24 mil. Conclusão, o valor da dívida dá 47.100, né? 47.100. Então, esse daqui é o valor da dívida no mês 4, que é o que nós temos aqui na alternativa B, a alternativa B de Brasil. Beleza, pessoal? Agora, essa questão aqui já é uma questão, é a questão 31, só que é da segunda, do segundo certame, né, da segunda edição do exame de suficiência, né, do CFC de 2022, e é da prova branca, tá? Só para vocês se orientarem aí. Então vamos lá. Em 2021, uma cadeia de lojas passou a avaliar a abertura de uma nova filial em 2022, cujo investimento inicial era 50 mil reais. Os contadores estimaram as receitas e as despesas, em reais, para os primeiros anos da filial, do seguinte modo. Então aqui, ó, 2022 a receita era de 50 mil, despesa 80 mil. 2023 a receita de 60 mil, despesa de 50 mil. 2024, 80 mil de receita, despesa de 50 mil. 2025, 100 mil de receita, despesa 60 mil. Então, 2026, 110 mil de receita, despesa 60 mil. Assinale o ano da ocorrência do payback simples. O que é payback simples, pessoal? Payback simples é exatamente o tempo que a empresa leva, né, que leva-se para recuperar o investimento feito. Tanto o investimento inicial, como no caso aqui, esses investimentos, as despesas intermediárias aqui, ó, tá? Leva em consideração tudo. Então, esse é o tempo que leva para recuperar o valor investido, ou seja, quando zera, né, quando você não tem nem lucro e nem prejuízo, né, ou seja, a relação entre despesas e receita, né, se equivalem, né, se igualam, ou seja, o lucro é zero, né, isso que é o payback, tá? O valor presente líquido é zero, né? Então nós vamos fazer aqui do lado nós vamos prolongar essa tabelinha aqui para a gente fazer esses cálculos, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, porque aqui eu tenho o ano de 2022, né, eu tenho a receita e a despesa. Só que eu tenho esse outro investimento inicial que eu vou acrescentar ele aqui depois. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma coluna aqui para aproveitar, né, para não ficar demorando muito. Vou aproveitar aqui e vou colocar nesta coluna aqui o que eu vou chamar de receita menos despesa. Outra coisa que eu vou adotar, como esses números aqui são todos exatos, tá vendo? E o payback simples não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou seja, não tem uma taxa de juros aqui envolvida. Então, em vez de ficar escrevendo esses 50 mil com 3 zeros, eu vou colocar só 50. Então, aqui, olha, eu tenho. O que é receita menos despesa? 50 mil menos 80 vai dar menos 30. Certo? Bem aqui na direção da coluna, eu vou colocar aqui. Ó, menos 30. 60 mil menos 50 vai dar 10 positivo. Essa é a diferença, tá certo? Eu estou pegando o quê? O que seria lucro, né? Vamos chamar assim de lucro operacional, né? O que é o lucro operacional? 80 menos 50 dá 30. 100 menos 60 dá 40. 110 menos 60 dá 50. Pronto, já consegui aqui o lucro operacional correspondente, né, de cada um. Agora eu vou criar uma coluna aqui para dizer, para eu calcular o acumulado, certo? Vou calcular aqui o acumulado.
Acumulado. Pessoal, como eu tenho aqui uns 50 mil investido, eu vou colocar esses 50 mil aqui antes do ano 22. Né? Vou colocar ele nessa direção aqui. Ó. Só que aí eu posso até colocá-lo aqui, se eu quiser, não. Posso até colocar aqui, porque seria um... Mas eu não vou colocar ele não, vou colocar ele só aqui no acumulado já. Bem, o acumulado eu já começo com esse déficit aqui, né? Com esse valor aqui que saiu do caixa para investimento, menos 50. Agora eu vou acumular. Menos 50 com menos 30, eu chego no final de 2022 com um valor de menos 80, né? Menos 50 com menos 30. Agora, menos 80 com 10 positivo, aqui já cai para 70. 70 com 30, isso aqui já cai para menos 40. Agora, se eu pego menos 40 com mais 40, isso aqui zera, né? Ou seja, acabei de encontrar o meu payback, tá vendo? Zerou, né? Então aqui já dá o payback, né? E esse valor aconteceu exatamente em qual ano? No final de 2025, tá vendo? Final de 2025. Né? Se puxar aqui, né? Alinhando aqui, né? Ou pelo menos tentando aqui, a gente chega que isso aconteceu no final de 2025. Então, né? O payback simples vai ocorrer quando? Em 2025, né? No final de 2025 ocorre o payback simples, alternativa C. Para a gente fechar esse vídeo aqui, vou fazer essa questãozinha aqui de juros simples, ok? E nós temos aqui o seguinte, também é a prova de 2022-2, né? A segunda edição aí da prova branca também, a questão 32. Em 1º de janeiro de 2021, uma empresa contraiu uma dívida com terceiros no valor de R$20 mil. A empresa pagou toda a dívida em 31/10/2021. Na data, a soma do principal e dos juros foi de R$28 mil. Considerando o regime de juros simples, qual a taxa de juros mensal paga pelo empréstimo? Pessoal, essa questão aqui dá para fazer daquela forma que eu ensinei para vocês sobre o aumento percentual. Quer ver? Olha, eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou considerar aqui o aumento percentual. O que é o aumento percentual? Basta você pegar o juro e dividir pelo valor inicial aqui, que é o capital, não é isso? Se você pegar o valor que aumentou, né? Porque aqui o juro aqui de 20 mil para 28 teve um aumento de 8 mil, né? Ou seja, teve um acréscimo aí de 8 mil. Se você pegar aqui 8 mil e dividir pelo valor inicial da dívida, né, que é 20 mil, você vai chegar à conclusão que isso daqui, né, se você calcular, isso daqui, se você fizer essa conta aí, 8 mil, né, 8 dividido por 20, dá 0,4, não é isso? Dá 0,4. Se você fizer essa divisão, isso daqui indica nada mais, nada menos que o aumento percentual foi de 40%. Né? Ou seja, essa dívida aumentou 40%. Né? Certo? Então, o aumento total dessa dívida foi de 40%. Só que se você observar, em quanto tempo que essa dívida aumentou 40%? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de outubro, são 10 meses, né? Do mês 1 até o final do mês 10, são 10 meses. Então, essa dívida aqui, ela aumentou
ela teve um aumento total de 40%, né? Ou seja, durante 10 meses ela aumentou 40%. Então, quantos por cento que ela aumenta por mês? Né? O aumento mensal ou taxa mensal, né? É a mesma coisa. Né? Então, a taxa mensal ou aumento mensal, basta pegar o aumento total e dividir pelo número de meses que a gente teve esse aumento, pelo período. Né? A gente chega à conclusão que o aumento mensal, né, ou a taxa mensal de juros, é de 4%. Pronto, 4%. Você poderia muito bem fazer isso assim. Só pegar a calculadora, pega o aumento, divide pelo valor inicial. Você vai chegar aqui a um valor decimal, né, 0,40. Esse 0,40 corresponde a 40%, né, só você multiplicar isso aqui por 100, você tem o valor percentual. E depois você pega esse aumento total de 40% e divide pelo número de meses. Né, porque a dívida ela rolou aí, né, durante 10 meses. Outra forma de você calcular isso, você pode utilizar a forma dos juros, né? Se você quiser pensar em fórmula. Né? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o prazo. Só que aí você tem aqui, né, você vai observar que vai chegar em algo semelhante. Né? O, o juro é 8 mil, né? Porque se a dívida era de... o empréstimo, né, foi de 20 mil e no final o principal mais os juros deu 28, então o juro é 8 mil. Pronto. O capital é 20 mil. A taxa de juros é o que a gente quer saber, o I, né? E o prazo aqui é igual a 10. Pode observar que se você for passar isso aqui dividindo parcialmente, né, você passaria o 20 mil dividindo, ó, 8 mil dividido por 20, né, porque está multiplicando o I. Tá vendo de onde que sai esse 8 mil dividido por 20 ali? Mas geralmente quando se faz aqui com a fórmula, né, você pode adotar dois procedimentos. Cancelar esses 3 zeros aqui com 3 zeros do segundo membro ou simplesmente deixar assim. 20 mil vezes 10, né, porque aqui o valor numérico eu posso multiplicar, isso dá 200 mil. Vezes o I. Como a gente quer o I, esse 20 mil passa dividindo. Né? Então, ó, quem está multiplicando o I vem dividindo. E aqui a gente tem 8 mil. E se você efetuar essa divisão, você vai chegar à conclusão que isso aqui dá 0,04 ao mês. Por que eu sei que essa taxa aqui sai ao mês? Porque o período utilizado aqui foi em meses. Né? E aí, é claro, para você encontrar a taxa percentual, você tem que multiplicar isso aqui por 100. Multiplicando isso aqui por 100, isso dá 4% ao mês. Certo? Essa é a taxa de juros. Então, daqui para cá, é simplesmente uma multiplicação por 100. Né? Para passar de decimal para percentual, você multiplica por 100. Alternativa B de Brasil. Beleza, pessoal? Então, são essas 3 questões aí. Eu vou gravar mais um vídeo amanhã. E nesse vídeo eu vou falar sobre o índice geral, o índice de liquidez geral. Tem um lá também sobre ponto de equilíbrio. Tem acho que umas 4 questões que eu vou gravar no vídeo de amanhã e vou postar lá no canal para vocês. Então, pessoal, se inscreva aí no canal, né? Deixa um like aí no vídeo, quem gostou, se foi útil para vocês. E qualquer dúvida, pessoal, se quiser entrar em contato comigo aí, pode entrar em contato aqui, ó, 61, meu zap, 98882, opa,
Estou errando até meu número de telefone. 983021343. Então, pessoal, se tiver dúvida aí, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp aí que eu atendo vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo.